O ano é 2026. O mês é julho. O dia é 8. O Brasil inteiro parou. Como sempre para em dia de Copa do Mundo. As ruas ficaram vazias. As empresas liberaram os funcionários mais cedo. As famílias se reuniram em frente às televisores. Crianças vestiam a camisa amarela. Avós rezavam. Toda uma nação acreditava. Era a Copa do Mundo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México. O Brasil chegava como uma das favoritas. Havia talento de sobra. Vinícius Júnior, Neymar, Rodrigo, Endrick. Uma geração que prometia devolver o hexacampeonato ao país que respira futebol. Mas o futebol, como a vida, é imprevisível. O adversário era a Noruega, um país de 5 milhões de habitantes. Frio, disciplinado e com um monstro chamado Erling Haaland. O atacante norueguês era a personificação do futebol moderno. Forte, rápido, implacável. Ele não precisava de ginga. Ele precisava de gols. E ele fez 2. O jogo terminou 2-1. O Brasil estava eliminado. Nas oitavas de final. Pela primeira vez desde 1990. 36 anos de história, sendo jogados no lixo, em 90 minutos de apatia. Os torcedores que lotavam o estádio na Filadélfia não acreditavam. As câmeras capturaram lágrimas. Rostos de choque. Silêncio ensurdecedor. Do outro lado do oceano, no Brasil, a reação foi a mesma. Mas havia algo diferente desta vez. Não era apenas tristeza. Era raiva. Era indignação. E era, acima de tudo, uma pergunta que ninguém conseguia responder. Como pode um país que produziu Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, Kaká e Neymar chegar a esse ponto? A resposta veio de uma voz inesperada. Ela não era técnica, não era jogadora, não era dirigente. Ela era a filha do rei. Kelly Nascimento, cineasta documentarista, ativista social e filha mais velha de Pelé, concedeu uma entrevista à Reuters, em Toronto, no Canadá, dias após a eliminação. Ela não foi convidada para falar de futebol. Ela foi convidada para falar de seu pai, do legado, da memória afetiva. Mas a pergunta veio. E a resposta que ela deu foi como um soco no estômago de todo brasileiro. Ela disse: o futebol brasileiro está quebrado. Seja por corrupção. É como um ecossistema fechado, muito incestuoso, onde ninguém pode ver o que acontece lá dentro. E todo mundo sabe por que não funciona, mas ninguém consegue consertar. O silêncio que se seguiu a essas palavras foi ensurdecedor. Porque Kelly não estava falando de esquema tático, não estava falando de preparo físico, não estava falando de técnico. Ela estava falando de algo muito mais profundo. Ela estava falando da alma do futebol brasileiro. Ela estava dizendo que o sistema estava podre. E que talvez o Brasil tivesse que aceitar uma verdade dolorosa. O futebol que encantou o mundo estava morrendo por dentro. Para entender a gravidade da fala de Kelly, é preciso voltar no tempo. É preciso olhar para o que aconteceu com o futebol brasileiro nas últimas 2 décadas. Em 2002, o Brasil conquistou o pentacampeonato. Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho formavam um trio que parecia vir de outro planeta. O futebol era alegria, era criatividade, era improviso. Era o joga bonito que o mundo aprendeu a amar. Depois disso, veio a queda. Em 2006, o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela França. Em 2010, nas quartas pela Holanda. Em 2014, o Brasil foi anfitrião da Copa e sofreu a maior humilhação de sua história. 7-1 para a Alemanha na semifinal. Em 2018, queda nas quartas para a Bélgica. Em 2022, queda nas quartas para a Croácia. E agora, em 2026, queda nas oitavas para a Noruega. Não é mais uma sequência de azar. É um padrão. É uma curva descendente que ninguém consegue frear. A cada Copa, o Brasil chega com menos identidade. A cada Copa, o Brasil joga com mais medo. A cada Copa,
o Brasil parece mais distante daquilo que um dia o tornou especial. Os técnicos mudam. Os jogadores mudam. Os patrocinadores mudam. Os estádios mudam. Mas o resultado é sempre o mesmo. E a pergunta que fica é: por quê? Kelly Nascimento tem uma resposta. E é uma resposta que incomoda. Porque ela aponta o dedo para o que ninguém quer ver. O sistema. A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, é uma entidade privada que administra o futebol no Brasil. Ela é responsável pela seleção, pelos campeonatos nacionais, pelas divisões de base. Ela tem poder, ela tem dinheiro, ela tem influência. Mas também tem problemas. Em 2023, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, foi afastado do cargo por decisão judicial. A Justiça do Rio de Janeiro entendeu que houve irregularidades na eleição que o colocou no poder. A confederação entrou em um imbróglio jurídico que durou meses. A FIFA, a entidade máxima do futebol mundial, ameaçou punir o Brasil com a exclusão de competições internacionais, caso a crise não fosse resolvida. O futebol brasileiro, que já sofria em campo, agora sofria também nos tribunais. E no meio de todo esse caos, a seleção seguia jogando, seguia perdendo, seguia decepcionando. Foi nesse cenário que Carlo Ancelotti assumiu o comando da equipe. O técnico italiano, um dos mais vitoriosos da história, foi contratado com a missão de resgatar o prestígio do Brasil. Ele tinha contrato até 2030. Ele tinha respaldo da CBF. Ele tinha experiência. Mas ele não tinha milagre. Após a eliminação para a Noruega, Ancelotti foi questionado sobre o futuro. Ele disse que o Brasil precisava de talento jovem. Disse que o país precisava formar novos jogadores. Disse que o ciclo estava apenas começando. Mas as palavras do técnico não convenceram ninguém. Romário, campeão mundial em 1994 e hoje deputado federal, foi direto ao ponto. Em um vídeo postado nas redes sociais, ele disse: "Ele não pode continuar como técnico do Brasil. Absolutamente não. Se eu estivesse no comando da CBF, teria ido ao vestiário, demitido ele e encerrado o contrato na hora." O jogo contra a Noruega foi uma vergonha. A declaração de Romário repercutiu. Muitos concordaram, outros acharam exagerada. Mas todos reconheceram uma verdade. A paciência do torcedor brasileiro havia se esgotado. E no meio dessa tempestade, a voz de Kelly Nascimento continuava ecoando como um alerta. O futebol brasileiro está quebrado. Kelly Nascimento não é uma pessoa qualquer. Ela não é uma comentarista esportiva. Não é uma ex-jogadora. Não é uma dirigente. Ela é, acima de tudo, uma observadora. Uma cineasta que passou a vida documentando histórias. E, como filha de Pelé, ela cresceu dentro do futebol. Ela viu de perto o que acontece nos bastidores. Ela ouviu as conversas. Ela testemunhou as negociações. Ela soube, desde cedo, que o futebol não era apenas alegria e magia. Era também poder, era dinheiro, era política. E muitas vezes, era sujeira. Quando Kelly usou a palavra incestuoso para descrever o ecossistema do futebol brasileiro, ela não estava sendo dramática. Ela estava sendo precisa. O que ela quis dizer é que as mesmas pessoas ocupam os mesmos cargos há décadas, que as decisões são tomadas em salas fechadas, que os interesses pessoais se confundem com os interesses do esporte, que ninguém de fora consegue enxergar o que acontece lá dentro. E que por isso, o sistema não muda. Porque quem está no poder não quer mudar. Porque a mudança ameaça privilégios. Porque a mudança exige transparência. E a transparência é o maior inimigo da corrupção. Kelly disse também que seu pai, Pelé, sempre demonstrou preocupação com o estado do futebol brasileiro. Ele via o declínio se aproximar. Ele alertou. Ele criticou. Mas ele era apenas um ex-jogador, uma voz isolada, alguém que podia ser ignorado. E foi ignorado. Agora, anos após sua morte, sua filha pega o bastão. E ela não está aqui para agradar ninguém. Ela está aqui para dizer a verdade. Todo mundo sabe por que não funciona, mas ninguém consegue consertar. Ela está certa.
Todo mundo sabe. Os jornalistas sabem. Os torcedores sabem. Os jogadores sabem. Os técnicos sabem. Até os dirigentes sabem. Embora finjam que não. O problema é que saber não é suficiente. É preciso agir. É preciso reformar. É preciso deixar a luz entrar. Mas como fazer isso se as portas estão trancadas por dentro? A resposta, segundo Kelly, pode vir de fora. Enquanto a seleção brasileira definhava em campo, algo interessante acontecia nos clubes. Algo que passou despercebido por muitos, mas que Kelly Nascimento enxergou com clareza. O futebol brasileiro, aos poucos, estava se abrindo para o capital estrangeiro. O modelo das SAFs, Sociedades Anônimas do Futebol, foi criado em 2021, durante o governo do presidente Jair Bolsonaro, por meio da Lei 14.193. A ideia era simples: transformar os clubes em empresas, com ações, conselhos de administração e prestação de contas. Não demorou para que os primeiros clubes aderissem. O Botafogo foi um dos pioneiros. O clube carioca, que amargava anos de instabilidade financeira e esportiva, foi comprado pelo empresário americano John Textor. Ele investiu dinheiro, contratou jogadores, reestruturou o departamento de futebol. E em pouco tempo, o Botafogo voltou a ser competitivo. Venceu a Copa do Brasil, disputou a Libertadores, voltou a dar orgulho à sua torcida. E tudo isso com dinheiro de fora. Kelly Nascimento citou o Botafogo como exemplo positivo. Ela disse: há muitas críticas sobre como ele, John Textor, está lidando com isso, mas novamente, há coisas boas e ruins em tudo. O que ele também está trazendo é transparência. Ele tem prestação de contas a um órgão estrangeiro. Para mim, isso é positivo, independentemente de tudo que estão o acusando. A fala de Kelly provocou reações. Muitos torcedores se sentiram incomodados. Afinal, como aceitar que a solução para o futebol brasileiro venha de fora? Como aceitar que estrangeiros entendam melhor do Brasil do que os próprios brasileiros? Mas Kelly não está dizendo que os estrangeiros são melhores. Ela está dizendo que eles são diferentes, que eles trazem uma mentalidade nova, que eles exigem transparência. E que a transparência, por si só, já é um avanço. O caso do Botafogo é emblemático. Recentemente, o clube assinou um acordo vinculante com a GDA Luma, um grupo norte-americano que deve injetar 105 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 543 milhões de reais. O empresário Gabriel de Alba, fundador da GDA, declarou: vamos crescer o Botafogo como uma instituição de referência, com grandes conquistas esportivas e a mais alta reputação corporativa do Brasil e das Américas, com união, disciplina, transparência e ambição. Palavras bonitas, mas como sempre, a realidade é mais complicada. John Textor, que trouxe a revolução ao Botafogo, foi afastado do comando da SAF por decisão do Tribunal Arbitral da FGV. Ele acionou a justiça para reverter a decisão. A briga judicial expôs rachaduras no projeto. Textor disse: o fato é, eu sou o dono de 90% das ações. Vai ser altamente disputado entre mim e a Eagle. Se eles venderem, o comprador tem que estar ciente de que está comprando algo inválido. Ou seja, até mesmo a solução estrangeira tem seus problemas. Mas Kelly Nascimento insiste que o saldo é positivo, que a transparência, mesmo quando imperfeita, é melhor que a opacidade. É como um ecossistema fechado, muito incestuoso, onde ninguém pode ver o que acontece lá dentro. A fala se repete. Ela é o fio condutor de todo o documentário, porque ela resume, em poucas palavras, o que há de errado com o futebol brasileiro. Mas a crise do futebol brasileiro não é apenas institucional, ela é também cultural. O Brasil sempre foi o país do futebol arte, o país da ginga, do drible, da criatividade, o país que transformou o futebol em espetáculo, que encantou o mundo com a magia de Pelé, a elegância de Zico, a força de Romário, a explosão de Ronaldo, a genialidade de Ronaldinho. Mas esse Brasil está desaparecendo. O futebol moderno é pragmático, é físico, é tático, é científico. Os jogadores são atletas de alta performance. Correm mais,
marcam mais, se posicionam melhor. Mas driblam menos, improvisam menos, se divertem menos. E o Brasil, que sempre foi o rei do improviso, está perdendo sua identidade. Os jogadores brasileiros de hoje são formados em escolas de futebol que priorizam o resultado, que ensinam a não perder, que exigem disciplina tática, que reprimem a criatividade. E o resultado está aí. O Brasil, que enfrentou a Noruega em 2026, teve apenas 32% de posse de bola, o menor índice da história em uma partida de Copa do Mundo. O Brasil, que sempre foi dono do jogo, agora se contentava em correr atrás. Onde foi parar a ginga? Onde foi parar o drible? Onde foi parar a alegria? Ela se perdeu no meio do caminho. Ela foi sufocada pelo sistema. Ela foi substituída por eficiência, por estatística, por resultados. E o pior, os torcedores brasileiros, que sempre foram os mais exigentes, começaram a aceitar isso, a se conformar, a achar que o futebol mudou e que o Brasil precisa se adaptar. Mas Kelly Nascimento não aceita. Ela não está falando de nostalgia. Ela não está dizendo que o futebol de antigamente era melhor. Ela está dizendo que o futebol brasileiro perdeu sua alma. E que sem alma não há identidade. E sem identidade não há vitória. O talento dos jogadores não é suficiente. O Brasil continua produzindo craques. Vinícius Júnior é um dos melhores do mundo. Rodrigo brilha no Real Madrid. Neymar, quando está bem, ainda é genial. Mas talento individual não ganha títulos. É preciso time, é preciso sistema, é preciso estrutura. E a estrutura está quebrada. O que espera o futebol brasileiro? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder. A CBF está em crise. O técnico está pressionado. Os jogadores estão desacreditados. Os torcedores estão cansados. E Kelly Nascimento, a filha do rei, lançou um alerta que ecoa mais forte a cada dia. O futebol brasileiro está quebrado. Não é uma condenação, é um diagnóstico. E todo diagnóstico, por mais doloroso que seja, traz consigo uma oportunidade. A oportunidade de curar, a oportunidade de reconstruir, a oportunidade de começar de novo. Mas para isso, é preciso coragem. É preciso olhar para o espelho. É preciso admitir os erros. É preciso abrir as portas. É preciso deixar a luz entrar. A solução estrangeira pode ser um caminho. O modelo SAF pode ser um caminho. A reforma administrativa pode ser um caminho. Mas o mais importante é a vontade política. E é aí que o problema se aprofunda. Porque a vontade política não vem dos dirigentes que estão no poder. Ela vem dos torcedores, vem da pressão popular, vem da indignação. E a indignação, felizmente, está aí. O torcedor brasileiro não aceita mais ser tratado como otário. Não aceita mais ver seu dinheiro ser mal administrado. Não aceita mais ver sua seleção ser humilhada. Ele quer respostas. Ele quer mudanças. Ele quer resultados. E talvez ele esteja disposto a aceitar a ajuda de fora. Porque o futebol, no fim das contas, não tem bandeira. Ele tem paixão. E a paixão do brasileiro pelo futebol é maior que qualquer vaidade. É maior que qualquer orgulho. Se o estrangeiro pode ajudar, que venha. Se a transparência pode curar, que venha. Se a reforma pode salvar, que venha. O que não pode continuar é o sistema fechado. O ecossistema incestuoso. A corrupção encoberta. A falta de prestação de contas. O que não pode continuar é o futebol brasileiro quebrado. No meio de toda essa crise, uma figura emerge como símbolo. Pelé, o rei. O maior jogador de todos os tempos. Ele não está mais aqui para falar. Mas sua filha, Kelly, fala por ele. E o que ela diz é que seu pai sempre se preocupou com o futebol brasileiro. Que ele sempre alertou. Que ele sempre criticou. E que ele, como todos os brasileiros, queria ver o futebol do país voltar a brilhar. O legado de Pelé não é apenas o de um jogador. É o de um símbolo. O de uma época. O de um Brasil que encantou o mundo com sua criatividade, sua alegria, sua ginga. E esse legado, Kelly Nascimento quer preservar.
Ela não está falando apenas como filha. Ela está falando como brasileira. Como alguém que ama o futebol. Como alguém que quer ver o Brasil vencer novamente. Ela sabe que o caminho é longo, que as mudanças são difíceis, que a resistência é grande. Mas ela também sabe que o futebol brasileiro já superou crises antes, que já renasceu das cinzas, que já se reinventou e que pode fazer isso de novo. A pergunta é: o Brasil está pronto? O futebol brasileiro está em um momento crucial. A eliminação na Copa do Mundo de 2026 não é apenas uma derrota. É um sintoma. É o reflexo de um sistema doente. É o resultado de anos de negligência, corrupção e falta de planejamento. Kelly Nascimento, com sua voz firme e lúcida, apontou o dedo para a ferida. O futebol brasileiro está quebrado. Não é um grito de derrota. É um chamado à ação. Ela também apontou um caminho. O caminho da transparência. O caminho do capital estrangeiro. O caminho da reforma. O Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, o Bahia, o Atlético Mineiro estão mostrando que há alternativas. Que o modelo SAF pode funcionar. Que o dinheiro de fora pode ser bem-vindo. Mas o mais importante é a mudança de mentalidade. O Brasil precisa entender que o futebol não é mais apenas paixão. É também gestão. É também planejamento. É também transparência. E que sem essas coisas, a paixão se transforma em frustração. O futebol brasileiro já deu alegrias imensas ao mundo. Já produziu gênios. Já venceu 5 Copas. Mas o passado não é garantia de futuro. O futuro precisa ser construído. E construído com coragem, com honestidade, com visão. Kelly Nascimento fez sua parte. Ela falou. Ela alertou. Ela inspirou. Agora cabe ao Brasil ouvir. Cabe aos dirigentes agir. Cabe aos torcedores cobrar. Porque o futebol brasileiro, apesar de tudo, ainda tem jeito. O talento está aí. A paixão está aí. A história está aí. O que falta é o sistema. E o sistema, como Kelly disse, está quebrado. Mas o que está quebrado pode ser consertado. E talvez com a ajuda de fora, com a transparência, com a reforma, o Brasil volte a ser o país do futebol. O país que encanta o mundo. O país que faz sorrir. O país que é, acima de tudo, campeão. O futuro do futebol brasileiro está em jogo. E a história ainda não foi escrita. Deixe seus comentários na caixa de comentários se você concorda ou discorda da entrevista da filha do Pelé.